sexto ano! Como é que vocês estão? Joia? Gente, que saudade de vocês. Bom, preciso começar parabenizando vocês. É, Eu tive na escola para poder corrigir as atividades presenciais, né, que vocês levaram para casa. Fiquei muito feliz com o resultado. A maioria tirou uma boa nota, certo? A gente, infelizmente, sempre tem aquelezinhos, né, que dão aquelas vaciladazinhas. Mas no mais vocês saíram muito bem e eu estou orgulhoso de vocês. Como sempre, né? E é isso, gente. Bom, vamos começar o conteúdo, né? Porque a gente tem muita coisa pra ver. Beleza? Gente, vocês repararam que na atividade que vocês levaram pra casa, avaliativa, já tinha um texto falando sobre o Pierre Mondrian, certo? E a unidade que a gente está estudando, que é a unidade número 2, tem uma obra do Pierre Mondrian bem aqui, ó. Tá vendo? Essa obra quadrada aqui. Se eu não me engano, eu usei até essa mesma obra na prova, tá? E aí a gente precisa conversar um pouco sobre esse cara, o Pierre Mondrian, tá bom? Então vamos lá, gente. Aqui no livro, a primeira proposta do livro é justamente você fazer uma análise sobre essa imagem do Pierre Mondrian, tá? E vocês repararam que essa obra do Pierre Mondrian ela é bem simples, né? Ela é uma obra, um monte de risco, formando quadrados, com cores bem simples, tá? Então, em tese, assim, você olhar para isso e pensar que, nossa, isso deu origem a um movimento artístico, o que isso impactou, isso é tão primário, isso é tão fácil de fazer. E realmente é fácil de fazer. Mas vamos falar um pouco sobre o tal do Pierre Mondrian, tá? Gente, eu vou separar uma lista de imagens do Pierre Mondrian e vou colocar como pasta, ou então eu jogo no grupo do WhatsApp para vocês no dia da aula, tá? Para vocês olharem para a cara do Pierre Mondrian, certo? E entenderem quem ele foi e qual é o impacto da obra dele sobre a nossa vida hoje, tá, gente? Então vamos lá. O Pierre Mondrian. O Pierre Mondrian nasceu na Holanda, tá? Ele começou a pintar dentro do movimento do impressionismo, que foi um movimento que a gente viu na aula anterior sobre o Claude Monet, tá? E vocês lembram que o impressionismo, ele é um movimento que ele é caracterizado pelos detalhes serem muito bem feitos, né? Os quadros do impressionismo, eles eram utilizados a técnica do pontilhismo. Então, alguns quadros, né, já a parte final do impressionismo, que tem os quadros assim mais bem feitos, é até difícil de acreditar, mas eles eram feitos ponto por ponto, com o pincel mais fino de pintura, tá? E aí, gente, depois disso veio o expressionismo, do qual a figura mais expoente do expressionismo foi Vincent van Gogh. E aí a gente teve um movimento ali pré-modernista que veio com um monte de movimentos ao mesmo tempo, tá? E o Pierre Mondrian, gente, ele criou um movimento chamado neoplasticismo, beleza? E esse neoplasticismo, ele teve um impacto na vida da gente e na vida da gente, para vocês terem uma ideia, tá? Porque ele não deixou a parte artística dele presa somente na questão da pintura, tá? O que ele fez, gente? Ele se juntou com outros pintores e ele criou uma empresa. É uma empresa? É uma empresa. Porque ela foi um grupo de pintores, de arquitetos, de jornalistas, de designers que começaram a trabalhar apenas dentro do movimento neoplasticista, tá? E o que era o movimento neoplasticista, gente? Ele era um movimento que defendia que as coisas, as pinturas, os objetos, eles tinham que ter formas geométricas pré-definidas, tá? Mesmo que de cores variadas. E aí eu pergunto para vocês, gente, olhem ao redor daqui do espaço em que eu estou usando para filmagem. Bem aqui eu tenho um cubo, certo?
A sala que eu estou utilizando lá atrás tem uma parede quadrada, certo? As nossas portas são retangulares, beleza? E isso parece assim muito óbvio, gente, mas não é, tá? Por quê? Porque antigamente as casas não tinham um padrão para serem construídas, tá? Então pensem no telhado das casas de antigamente, né? Olhem para os castelos, por exemplo. Como é que eram os castelos? Eles não eram arredondados, né? O telhado não era em forma de cone, não era arredondado assim, em forma de cone, certo? As torres dos castelos não eram todas redondas, né? Circulares. Então pensa aí, o Pierre Mondrian foi o cara que definiu que a arquitetura, a partir daquele instante, deveria seguir uma forma geométrica específica, feitas com linhas, ok? E não mais com curvas. Então ele impactou, gente, a partir do momento que ele começou a soltar as obras dele, ele impactou em tudo, tá? Porque as casas que a gente vive hoje, elas seguem o padrão do neoplasticismo. Entendeu? E por isso ele é um cara tão importante e por isso eu deixei ele por último pra gente explicar, tá? Então, ele se juntou com o povo e criou um movimento chamado The Still, tá? Eu vou colocar isso por escrito direitinho pra vocês, porque como é holandês tem uma escrita um pouquinho diferente, tá, gente? No holandês, o J tem som de I, tá bom? Então, se escreve The Still com I e J, tá bom? E o The Still, gente, ele acabou se tornando um padrão de escrita, de revista, tá? Se tornou, na verdade, uma revista. Então, se tornou um veículo de imprensa, tá? Para vocês terem uma ideia do quanto foi impactante a obra do Pierre Mondrian, tá bom? Além disso, gente, a revista do Pierre Mondrian, que era a The Still, ela lançou um tipo de leitura, de produção, que até hoje a gente vê alguns padrões, tá? Por exemplo, quem já pegou um jornal para ler, já reparou que o jornal ele não é sequencial que nem o livro, que ele é dividido em colunas, e que às vezes na mesma coluna você tem 4 notícias, tá? Então aquilo ali, gente, surgiu da proposta do The Still, puxados pelo nosso digníssimo Pierre Mondrian, tá bom? E uma coisa muito legal que o Pierre Mondrian criou dentro da revista The Still é a cruzadinha, tá? Cruzadinha, caça-palavra, isso tudo veio do movimento neoplasticista do Pierre Mondrian, tá? Então, assim, quando a gente olha para a obra do Pierre Mondrian, que está na página 9 do livro de vocês, que é essa obra bem aqui, ela é uma obra realmente muito simples, muito simplória. De fato ela é. Mas, gente, se vocês observarem a planta das casas, aí vocês vão observar que as casas são produzidas a partir disso daqui. Porque pensa, ó, isso aqui é uma sala, aqui é um corredor, aqui é um banheiro, aqui é um quarto, aqui é um outro quarto, aqui é uma área de serviço, aqui é uma área externa, interna. Então, esse estilo aqui, criado pelo Pierre Mondrian, ele é utilizado até hoje, tanto na arquitetura quanto na engenharia. É a partir daqui, gente, que a gente constrói a planta de uma casa, tá? Que aí quando eu falo planta da casa, eu não estou falando de planta vegetal não, tá? Eu estou falando de projeto, beleza? Tá? Então, gente, os impactos da obra do Pierre Mondrian foi muito além do que aconteceu com os movimentos anteriores. Porque, por exemplo, a gente tem o impressionismo, o expressionismo, como movimentos muito fortes dentro da arte, mas eles ficaram somente no campo da arte, tá? Enquanto o The Still, ele expandiu para a vida das pessoas, tá? Ele foi para o design dos automóveis, ele foi para o design dos navios, para o design das casas, para o design das cidades, sabe? E o Pierre Mondrian, ele é o grande nome desse movimento que é o neoplasticismo, tá? E o nome plástica, né, lembra o quê? Mudança, né? É uma coisa plástica, uma coisa móvel,
beleza? Então, se é neoplasticismo, neo significa novo. Então, é uma nova fórmula para as coisas, um novo jeito para as coisas, tá? E isso é muito interessante, porque, por exemplo, quando a gente olha para a Europa é um continente bem antigo, né? E a gente tem uma visão, talvez por causa dos filmes ou por causa das séries, a gente tem uma visão de que a vida na Idade Média, de que ela era bem glamurosa, né? Castelos e vilas e o pessoal usando aqueles vestidões e tal. Gente, esquece aquilo, tá? Porque as casas eram feitas basicamente de barro e madeira, tá? Com baixa sustentação, certo? Cara, não tinha esgoto, não tinha água encanada, a expectativa de vida das pessoas era muito baixa, as pessoas viviam em torno de 30 anos. Quem vivia mais de 30 anos vivia muito assim, porque o pessoal não tinha saneamento básico, certo? Então quando chovia virava lama, o esgoto corria no meio da rua e o pessoal convivia com rato, convivia com. Nossa, com tudo que vocês pensaram de nojento assim pra gente hoje, era o perfil da Idade Média. E até chegar ali nos anos 1800, né, 1900, que foi quando começou a surgir esses movimentos, começou a explodir esses movimentos futurísticos, foi que o Pierre Mondrian também acabou impactando a nossa vida nos projetos de saneamento básico das cidades europeias, tá? Pensa aí, gente, um negócio que, sei lá, 200 anos atrás você andar em Paris e o esgoto correndo no meio da cidade. Pois era assim, gente, tá? Os rios eram muito fedorentos e o Pierre Mondrian foi o cara que reestruturou tudo isso, incluindo a própria Holanda, tá, gente? E eu queria que vocês, agora que todo mundo tá tendo aula online mesmo, eu queria que vocês tirassem um tempo para vocês darem uma olhada em como é que é as cidades holandesas, tá? Vocês vão ficar surpresos porque assim, ali a Holanda, a Bélgica, eles fazem parte de uma linha da Europa chamada Países Baixos. E eles recebem esses nomes, né, Países Baixos, porque eles estão abaixo do nível do mar. Então, na Holanda, na Bélgica, na Noruega, eles precisaram construir uma espécie de barreira para que quando o mar subisse, a maré subisse, né, não invadisse as cidades, tá? Então vale muito a pena vocês conhecerem um pouquinho, vai no Google lá, vai no Google Maps também, e digita Holanda, Bélgica, é tudo muito parecido, tá, gente? Era basicamente tudo o mesmo território, era o mesmo reinado, era o mesmo rei, inclusive. Então, assim, é tudo muito próximo, tudo muito parecido. Aproveita e viaja um pouquinho nesse país, tá bom? Para vocês conhecerem por que o Pierre Mondrian resolveu impactar na arquitetura desse local, tá? E vocês vão ficar assim impressionados, gente, porque as cidades holandesas elas são cortadas por rios assim sabe, tipo tem um prédio aqui rio, não chega a ser como em Veneza, né, na Itália. E na verdade eu acho ainda mais bonito, tanto na Holanda quanto na Bélgica eu acho ainda mais bonito, porque tem alamedas, né, que são avenidas extremamente floridas e que são cortadas por rios. E casas e prédios, e cara, é maravilhoso. Se eu fosse vocês, terminando essa aula, eu já ia viajar pra Holanda, tá? Pega o Google aí e vamos conhecer esse local. Beleza? Bom, gente, sobre o Pierre Mondrian, lembrem-se que o The Steel é o grande investimento dele, tá? Que impactou na maneira como a gente tem a imprensa hoje, na maneira onde a gente mora, em como são desenhadas as cidades, em como são projetadas as casas, em como são projetados os objetos, tá? Então lembrem-se, gente, que basicamente tudo que tem forma geométrica específica, quadrada, cúbica, foi por causa do impacto do neoplasticismo. Beleza? Então lembrem-se sempre, sempre disso, tá? Bom, gente, eu pedi para que vocês fizessem uma atividade no livro, e que foi a atividade da página 13 e da página 14, certo?
que na verdade não tem como eu corrigir com vocês, né? Porque as respostas são pessoais. E eu pedi para que vocês, gente, colocassem para mim o conceito de arte a partir de 3 pessoas diferentes. E eu falei que eu ia corrigir isso aqui para vocês, certo? Com 3 pessoas que eu conversei, pedi via WhatsApp aqui. Bom, a primeira pessoa que eu perguntei foi pro meu irmão, Lucas, né, o nome dele. Eu perguntei para ele o que era arte. Aí ele disse que arte era uma maneira da gente não enlouquecer. Tá? Então ele falou que a arte é uma maneira da gente fugir da realidade, de ter um mecanismo para não enlouquecer, para não viver apenas a dureza da realidade. Tá bom? A segunda pessoa que eu perguntei foi para minha irmã, Maria, e ela me respondeu que arte é o melhor jeito de se expressar os sentimentos. Bem diferente do Lucas, né? O Lucas já veio pro lado psicológico e ela já veio pro lado emocional, tá? E a terceira pessoa que eu perguntei foi pro meu pai. Eu perguntei para ele o que era arte. Aí meu pai disse que arte é um jeito de pessoa esperta ganhar dinheiro. Ele tá certo também, viu? A arte também é um jeito de pessoas espertas ganharem dinheiro, com certeza, tá? Bom, gente, no mais, vou precisar que vocês abram um caderno aí pra mim agora, tá bom? Eu vou passar uma nova atividade pra vocês, beleza? E aí eu vou citar a atividade aqui e vocês vão anotando aí no caderninho de vocês, tá bom? Coloquem a data de hoje, da aula de hoje, certo? Não deixem de colocar essas datas certinhas, gente, porque eu tô anotando no meu caderno de plano, tá? Em que datas foram lançadas essas atividades. E a gente vai voltar para a sala de aula, isso é certeza. E aí vai ser o momento onde eu vou vistar todas essas atividades. Mesmo que a gente não volte, o que eu posso fazer? Não estou dizendo que eu vou fazer, porque vocês têm um trabalho para construir. Mas pode ser também que no final do bimestre, quando a gente for entregar o caderno de trabalhos, no dia 15 de junho, pode ser que eu peça o caderno de matéria para dar visto nessas atividades. Não estou dizendo que eu vou fazer, porque depende de como é que a gente vai organizar a grade, tá ok? Vocês têm teste, tem trabalho, tem prova, tem atividade avaliativa, então tem muita coisa para fazer. E aí, dependendo de como ficar o calendário, eu peço esse caderno. Se o calendário ficar muito apertado, se vocês tiverem muita coisa para estudar, aí não vai ter jeito de eu pedir o caderno, eu vou ter que dar visto depois. Mas eu vou dar visto. Tá bom? Então, beleza, gente. Vamos lá. Questão número 1 é onde nasceu, certo? Onde nasceu Pierre Mondrian. Como é que se escreve Pierre Mondrian, gente? Se escreve P-I-E-T, ok? Então se escreve Piet, ok? Se escreve Piet e Mondrian, normal mesmo, tá? Com N no final, beleza? Então o nome do cara é Piet Mondrian. Onde nasceu Pierre Mondrian? Tá bom? Número 2. Vamos lá, questão número 2. Eu quero que vocês me digam, né? Qual o movimento artístico criado pelo Pierre Mondrian? Tá bom? Gente, não confundam, já dando a dica para vocês, não confundam movimento artístico com a empresa, tá ok? Com a revista, com um método de circulação da arte que ele criou, tá ok? E aí vocês vão responder para mim a questão número 3, certo? Qual o nome da revista? Qual o nome da revista criada, qual o nome da revista criada pelo Pierre Mondrian? Só essas 3 perguntinhas para vocês, tá bom? Então, revisando aí as perguntas, questão número 1, onde nasceu o Pierre Mondrian, certo? Então, onde ele nasceu? 2, qual o movimento artístico criado pelo Pierre Mondrian? Eu repeti na aula algumas vezes, então vocês têm que ter na ponta da língua aí. E a questão número 3, qual o nome da revista criada
pelo Pierre Mondrian. Tá bom? Então, gente, ó, na próxima aula a gente dá uma olhadinha nisso aí. Façam o que eu pedi pra vocês, tá? Viajem um pouquinho aí, pesquisem um pouquinho algumas imagens sobre a Holanda, sobre a Bélgica, pra vocês conhecerem as cidades e verem como é que isso impactou, tá bom? Gente, olha, super beijo pra vocês. Tô com muita saudade de vocês. Queria estar matando vocês na quadra de fazer atividade. Brincadeira. Queria estar brigando pra poder vocês prestarem atenção na aula, porque vocês perguntam demais. E é disso que eu sinto falta. De o quanto vocês perguntam, de o quanto vocês enriquecem a aula. Tá bom? Gente, muito cuidado, tá? Com o contágio do Covid. Porque quanto mais cuidado a gente tomar, antes a gente volta. E eu tô com muita saudade de vocês, beleza? Gente, saúde pra vocês, pra família de vocês. Que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Super beijo do tio, ó.